Eu tenho uma palavra muito rápida para compartilhar contigo, depois desses testemunhos fantásticos. Eu não quero estragar a noite, mas eu tenho uma palavra para compartilhar contigo, eu acho que vai ser bom para nós. E essa palavra fala sobre encontros. Encontros. É costume nosso a gente se encontrar para cantar louvores e adorar. É costume nosso ir à igreja, embora a gente já sabe que a igreja não é um lugar. É costume nosso. Faz parte da nossa natureza esse encontro. E, como eu disse aqui no começo, toda vez que você se encontra com alguém, existe uma expectativa que você vai trocar alguma coisa. Às vezes você nunca parou para pensar nisso, mas existe uma expectativa por trás de todo encontro. Toda vez que você encontra com alguém na rua, com um tio, com um primo, com aquela pessoa que está te devendo, por exemplo, você tem uma expectativa quando você encontra com aquela pessoa, que ela vai te pagar. Toda vez que você encontra com alguém, você tem uma expectativa que vai acontecer uma transação. Todo encontro gera uma transação. Todo. Seja um sorriso, um oi, sempre tem uma troca. Quando eu encontro com você, há uma troca que acontece. E a gente deveria esperar essa troca. Num encontro normal, o que você troca quando você vê com as pessoas? Qual que é a sua atitude normal quando as pessoas te veem? O que elas pensam? Elas pensam que você é uma pessoa positiva, você carrega Deus, você carrega a imagem de Deus contigo dentro de você, ou que você é uma pessoa negativa. Qual que é a expectativa que as pessoas têm quando encontram com você? E aí, se a gente for mais fundo, quando a gente resolve ir para a igreja, você veio aqui, 7h30, tivemos um tempo de comunhão, agora a gente cantou canções, ouvimos testemunho. Qual que é a sua expectativa quando você resolve se encontrar com Deus? Porque muita gente diz assim, mas eu vivo falando com Deus, Deus está comigo o tempo todo. Mentira. Mentira. Ele pode até estar contigo, mas você não percebe. Porque se você percebesse que ele está do seu lado no trânsito, você não dirigiria dessa maneira. Você não daria aqueles... Quando a pessoa te corta no trânsito, você não daria aquele tchau educado que você dá no carro, né? Se você percebesse que Deus estava contigo, a gente não faria a maioria das coisas que a gente faz. Na verdade, a gente vive como se Deus não fosse real. Porque a gente faz... Hoje de manhã, por exemplo, eu não sou exceção dessa regra, hoje de manhã a gente encontrou uma situação aqui que não foi legal, e aí esqueci de Deus por 5 minutos. Deus sumiu assim da minha existência, e aí tudo que você pode imaginar veio na minha cabeça, algumas coisas saíram pela boca, que a boca fala que o coração está cheio, mas aí a gente se arrepende, pede perdão, e aí Deus volta. A gente percebe Deus de volta, porque a gente vive como se Deus não fosse real. A gente vai para esses encontros como se a gente não fosse encontrar com Deus, a gente vai encontrar com os irmãos, e também é verdade. A gente vai na igreja para encontrar com os irmãos, para ter comunhão, mas a maioria das pessoas não tem noção de que a intenção desse encontro é proporcionar um encontro com Deus. A maioria das pessoas não tem essa noção, porque se a gente tivesse essa noção, nós não cantaríamos da maneira que a gente canta. Nós não nos portaríamos da maneira que a gente se porta. Todas as vezes que as pessoas se encontraram com Deus, no Antigo Testamento, por exemplo, a sensação era de terror, se jogavam no chão, se escondiam. Todos os lugares que Jesus passava, Jesus transformava a mentalidade das pessoas, pelo modo de falar, pela maneira de agir, pelo amor que ele tinha pelas outras pessoas, pela misericórdia, pela compaixão. Se a gente soubesse que Jesus estava aqui, nós não cantaríamos, nós não oraríamos, nós não faríamos nada do jeito que a gente faz normalmente. Mas a gente acha que Jesus não está aqui. Quando a gente canta, a gente acha que cantar louvor é cantar música, mas a gente esquece que isso é parte da tradição dos nossos irmãos, que desde sempre a gente canta louvores. A gente esquece que a ordem dos nossos irmãos antepassados, Paulo e os apóstolos, era para que nós falássemos uns com os outros com salmos e hinos. Não é bom quando a gente canta ainda? Cara, a gente tem essas músicas modernas, é muito maneiro as músicas que a gente canta. Eu adoro as músicas que a gente canta, Hilson, Elevation, tá maneiraço. Mas na hora que a gente começa assim, eu amo a mensagem da cruz. Não precisa pregar mais, não precisa pregar mais. Acho que a gente devia fazer nos cultos à noite só hino. O que você acha? Bom. Só hino. Para contradizer a regra. Tá todo mundo moderninho, a gente vai voltar 100 anos atrás. Só hino. Glória. Aí, aleluia. Olha só crente. Imagina a galera que não é crente vai chegar aqui e vai entender nada. Mas tá bom, a gente explica para eles. Cara, os hinos fazem parte da nossa história como cristãos. Sim. Fazem parte da nossa história.
E a gente canta, não é só para cantar música e gravar música. A gente canta porque é uma expressão do nosso louvor. A música está na nossa natureza. A música faz a gente lembrar coisas. Se você lê quando Paulo fala para uma igreja lá na cidade de Colossai, na sua Bíblia chama Colossenses, no capítulo 3, Paulo fala assim, vocês falarem em hinos uns com os outros para que a palavra entre em vocês. O que ele quer dizer com a palavra entre em vocês? Ao invés de você ouvir ou pregar e tentar memorizar a Bíblia, você escuta música. Se a música for Bíblia, você internaliza aquilo. Para isso que a gente canta. A música é pregação também. É para isso que a gente canta. E aí, eu quero forçar o seu pensamento e te provocar a refletir. O que você veio fazer aqui hoje? O que você veio fazer aqui domingo, 7h30 da noite? Para que você vai à igreja? Um tempo atrás a gente perguntou isso aqui na nossa igreja. Para que você vai à igreja? O que você veio fazer aqui? Qual que é a sua expectativa desse encontro? Hoje, por exemplo, a gente teve culto aqui de manhã. Quando eu fui para casa de tarde, a minha esposa foi visitar minha sogra, Dia das Mães. Eu estava me preparando, porque domingo é o meu dia, assim, eu fico ligadaço. Aí ela saiu, eu falei, opa, minha filha não está em casa, minha esposa não está em casa, o que eu fiz? Liguei um louvorzão lá e fiquei 2 horas só no molho. Só no banho-maria, só na nuvem. Só no banho-maria. Eu cheguei até a levitar. Pena que eu não filmei. Tava lá. O meu louvor eu já fiz. Eu não preciso disso aqui. A minha parte diária eu já fiz. Talvez você tenha feito lá no seu Spotify, lá no seu telefone. Já ouviu o seu louvor, já cantou. Talvez você já fez seu devocional hoje. O que você veio fazer aqui? Qual que é a sua expectativa de ir para a igreja? Porque se você não tem expectativa nenhuma de ir para a igreja, de se encontrar com Deus, eu ouso dizer que você não deveria tentar se encontrar com Ele mais. Porque toda vez que você encontra com Deus, Ele tem algo preparado para você. Às vezes você não pega, porque você não tinha expectativa. E eu não estou falando isso para motivar o seu emocional, não é nada disso. Você vai entender por que eu estou falando de expectativa. Porque Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser fazer, e você pode não perceber. Por quê? Porque a sua expectativa estava no lugar errado. Vou te dar um exemplo. Posso ser real contigo? Sincero? Normalmente o culto aqui à noite dá muito mais gente que de manhã. A gente corre o risco de vir para a igreja à noite e falar assim, a noite vai bombar. Expectativa errada. Porque a gente não tem que estar preocupado se vai bombar. A gente tem que estar preocupado se Deus vai estar lá. Entendeu? Porque se Deus estiver lá, aí a gente encontra com Ele. Seja passando letras, seja fazendo o que for. Porque a minha expectativa está no lugar certo. E as pessoas que não vieram? Talvez tiveram um encontro com Deus lá. Tomara que sim. Mas aqui a gente se envolve para fazer isso. Qual é a sua expectativa? O que você veio fazer aqui? E aí eu queria ler uma passagem muito breve contigo, está em Marcos, capítulo 10, se eu não me engano. Marcos, capítulo 10, se você tiver sua Bíblia, do versículo 46 ao 52. É a história de um encontro que Jesus tem. Eu vou ler e aí a gente vai tentar tirar algumas coisas dessa palavra aqui, para a gente poder fechar com mais uma canção. Evangelho de Marcos, o primeiro que foi escrito, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, são 4 versículos só, 6 versículos, do 46 ao 52. Ele diz o seguinte: então chegaram a Jericó, Jesus e a galera que estava com ele chegaram nessa cidade chamada Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, ou seja, lá fora, naquela época quem estava fora da cidade eram os marginalizados. Só favela, eles estavam lá fora. Aí Jesus estava saindo da cidade com a galera que estava seguindo ele. Aí ele vira e fala assim, quando eles estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, aí a Bíblia diz Bartimeu, que na verdade não é o nome dele, Bartimeu significa o filho de Timeu. Coitado, não tinha nem nome para ser colocado aqui na Bíblia. Ninguém mencionou o nome dele. O filho de Timeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que Jesus de Nazaré passava por ali, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ele começou a gritar, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus. E aí nessa gritaria na multidão que seguia Jesus, alguns chegaram perto dele e falaram, baixa a bola aí, rapaz. Está vendo que o mestre está saindo de um lugar para o outro, nós estamos ocupados. E aí eles repreenderam o cego. E quanto mais eles repreenderam, o seu texto fala isso aí, quanto mais eles repreenderam, mais alto ele gritava, Jesus! Tem misericórdia de mim, eu aqui, ó. E a multidão passava, a gente lê o texto, a gente não percebe.
Você imagina, conta mais de 50, 100 pessoas, uma galera seguindo Jesus, aquele barulho, todo mundo conversando. Oi, você lembra o que Jesus falou lá no discurso que ele deu? Você lembra da mulher que ele encontrou? Cara, que loucura! E a galera falando das maravilhas que Jesus estava fazendo, e no meio o cego, Jesus! Quando você entende o que estava acontecendo, faz toda a diferença. O cego chamava Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, Jesus... Parece que no meio da multidão, Jesus falou assim, do mesmo jeito, lembra da história que quando a mulher tocou nas vestes de Jesus? Que ele fala assim, opa, alguém me tocou. Aí os discípulos falam para ele, todo mundo te tocou, meu querido, você não está vendo aqui, está todo mundo te apertando. Aí ele fala, não. Alguém me tocou com uma certa intenção. Alguém tinha uma expectativa diferente e me tocou. A mesma coisa que Jesus no meio da multidão fala assim, peraí, tem alguém me chamando. Claro que tem alguém te chamando, Jesus. Está todo mundo aqui te seguindo. Não. Tem alguém me chamando com uma certa intenção. Quem é? É aquele cara lá cego lá que está atrapalhando, enchendo o saco da gente. Aí nessa que Jesus percebe, ele vira e fala assim, chama ele lá. Olha que Jesus nota aquele que todo mundo excluiu. Chama o cego lá. Está aí no seu texto. Aí Jesus manda chamar ele. E os discípulos chegam perto dele e falam, você estava enchendo o saco, o mestre ouviu, vai, levanta aí, que ele quer falar contigo. Aí diz a palavra que ele jogou a roupa dele fora, porque na época eles não tinham roupa igual a nossa, bonita assim, né? A roupa deles era diferente, era uma por baixo, branquinha, que cobria as coisas, e um roupão por cima. E aí, como ele estava com pressa, ele era cego, imagina o cara cego, levantou e saiu correndo. O que você acha que vai acontecer? Eu sou cego, levantei e saí correndo. Saiu capotando em todo mundo, porque ele não estava acostumado com correr, mas Jesus ouviu, mandou chamar ele. Ele joga o casaco dele fora e ele vai pelado, seminu. É como se alguém chegasse na minha casa, eu estou lá dormindo de samba canção, falou, Jesus quer falar contigo, eu saio correndo. Cueca, samba canção e tudo, vou para a rua. Fala, Jesus. As pessoas vão olhar para mim e falar, tá doido? O mestre quer falar contigo, você vem quase pelado? O cara aparece na frente de Jesus. Aí Jesus faz a pergunta mais idiota que você pode imaginar. O que você quer que eu te faça? Imagina os discípulos. Jesus, tá de sacanagem, né? O que você quer saber? Que o cara é cego, pô. É lógico que ele vai falar que ele quer ver, ué. Mas Jesus tem um jeito especial de te dar a oportunidade de apresentar para ele a sua expectativa. Porque ele podia estar gritando lá, faz eu ver. Mas não. Ele estava gritando e chamando Jesus, porque ele reconheceu que era Jesus. Ele reconheceu, talvez para vocês passe despercebido, mas ele reconheceu que Jesus era aquele que tinha sido prometido. Ele reconheceu que ele era o filho de Davi. Ele reconheceu que ele era o Messias que eles esperavam. Então o cego, ele não estava preocupado em ver, ele tinha outra expectativa. Ele estava pensando, muito provavelmente ele estava pensando, chegou o Messias, vai começar o reino, nós vamos tudo subir. Então, me inclui nesse reino, que mesmo cego, você lembra quando Jesus fala, é melhor entrar no reino dos céus, cego, do que deixar o seu olho te derrubar. Você lembra dessa passagem? É melhor entrar sem braço. Você lembra disso? Jesus não estava preocupado com as expectativas aqui terrenas. E é muito provável que esse cego também não estava pensando em ver, porque ele nunca tinha visto. Ele nunca ouviu falar de alguém que tinha sido curado da cegueira. Porque nunca tinha acontecido. O milagre mais problemático que Jesus fez foi quando ele curou um cego de nascença. Antes de ressuscitar Lázaro, que deu um rolo danado, que mataram Lázaro depois, não adiantou nada ressuscitar Lázaro, que mataram ele alguns dias depois. Mas antes de ressuscitar Lázaro, o milagre mais problemático que Jesus fez foi curar um cego de nascença. João capítulo 9, leia na sua casa, você vai ter leia com cuidado. João capítulo 9. Jesus cura um cara que nasceu cego e deu tanto problema que expulsaram o cara da sinagoga, queriam expulsar a família dele, vieram interrogar a família dele. A família dele falou assim, ele é velho, você pergunta para ele que eu não quero me meter nisso não. Foi o milagre mais problemático que Jesus fez, curar um cego de nascença. Esse cara aqui nunca tinha ouvido falar de alguém que viu tendo nascido cego. Então ele não estava pensando que Jesus ia curar ele, porque nunca ninguém fez, nem Jesus tinha feito isso ainda. Ele não estava pensando nisso. Ele estava pensando, chegou o Messias. Se chegou o Messias, eu quero estar com o Messias. Então, eu fui excluído da sociedade. Me botaram aqui para fora. Mas me recebe no seu reino. Ele estava chamando. Essa era a expectativa dele. E aí Jesus para. Tudo isso acontece. E aí, ao decorrer do texto, você vê no versículo 50, 51, 52, o cego responde para ele, mestre, eu quero ver. E aí Jesus fala para ele,
Vai em paz, sua fé te salvou. E imediatamente ele passou a ver. Imediatamente ele passou a ver. O que a gente pode tirar dessa passagem toda? Primeiro, o cego não estava pensando em ser curado, como eu te falei. O cego estava pensando que o Messias chegou e era hora dele ser incluído. Cansei de ser excluído. Minha vida inteira eu fui excluído. Minha vida inteira eu fiquei de fora. Minha vida inteira me botaram para fora da cidade. Minha vida inteira eu não podia levar meu sacrifício no templo. A minha vida inteira eu não podia participar da reunião. A minha vida inteira as pessoas olharam errado para mim. A minha vida inteira eu fui excluído. Chegou o Messias, ele vai me receber. Essa era a expectativa dele. Primeira coisa que você consegue aprender desse texto é que ele colocou as expectativas dele no lugar certo. Segunda coisa que você percebe é o seguinte: o cego, embora ele fosse cego, ele tinha uma visão espiritual muito avançada. Ele era cego no natural, mas no espiritual ele via muito mais do que a maioria das pessoas. Porque Jesus passou por ali e ninguém chamou Jesus. Mas o cego parou e reconheceu que ele era o filho de Davi. Ele reconheceu que era o Messias prometido. O cego tinha muito mais visão espiritual do que visão física. Além disso, algumas outras coisas que você consegue perceber. A multidão parou o cego. Está atrapalhando. Você está distraindo o Messias. A multidão parou o cego. Quantas vezes nós, eu e você, tentamos falar com Deus, tentamos chegar em Deus, e aí a multidão dizia o contrário. O que a gente fez? Desistiu e acreditou na multidão. A gente teve um testemunho aqui fantástico. A Érica deu esse testemunho aqui. Se ela não tivesse perseverado nisso, talvez ela não estivesse aqui hoje. Quantas vezes a multidão falou para a gente o contrário? Ei, fica quieto. Ei, o Messias não pode falar com você não. Ei, esquece isso. Quantas vezes nós fomos enganados pela multidão? Muitos de nós desistimos de chegar em Deus porque a multidão falou o contrário. Eu quero estudar, trabalhar, eu quero ter... Não, faz isso não, volta para Lorena. Volta para a sua cidade. E aí a multidão acaba tomando o lugar daquele que estava prestes a te entregar algo que você não tinha expectativa. Foi a mesma história do cego. Outra coisa, quando Jesus para e chama, note que Jesus faz questão de, no meio disso tudo, no meio da multidão, no meio do tumulto, ele para tudo e fala, manda chamar o cego. Na maioria das vezes, quando você coloca a sua expectativa no lugar certo, é muito provável que Deus pare tudo e te chame no meio da galera. Por que isso? É porque ele quer que as pessoas vejam o quão bom ele é, com aquele que ninguém dava crédito. Normalmente ele chama no meio da bagunça. Ele não chama escondidinho. Vem aqui que eu vou te dar. No meio, na hora que tá tudo, na hora que você fala assim, cara, não tem mais jeito. Tá todo mundo zoando, tá tudo caindo. Aí Deus fala assim, não, acabei ainda não. Tô só começando. E aí tudo acontece naquele meio. A mesma coisa foi com o cego. E por último, a última coisa, quando eles se encontram, o cego fala, Jesus dá a oportunidade para ele colocar a expectativa dele perante Jesus. Note que até agora ninguém falou de cura, ninguém falou dele ver, ninguém falou de resultado. Até agora nada nessa história corrobora para um final feliz. Até agora é um cego gritando, Jesus para, chama ele, eles têm um encontro. Na hora do encontro, lembra da pergunta que eu fiz aqui no começo? Qual é a sua expectativa? Todo encontro gera uma... Jesus está prestes a fazer uma transação. Ele chamou o cego chegou na frente dele. Jesus está com algo na mão. O cego está com algo na mão. O que o cego trouxe? O que o cego tinha para dar para Jesus? Nada. Nada. O cego, nessa história, somos eu e você. Toda vez que a gente vem encontrar com Deus, seria muita ousadia nossa achar que a gente tem algo para trazer. O que a gente traz? Nada. O cego trouxe humildade, chamou Jesus de mestre. O cego trouxe a expectativa dele. Falou, já que você perguntou, eu gostaria de ver, eu nunca vi. Eu estava feliz com só o reino, mas já que você perguntou, eu gostaria de ver. E aí, eu queria te lembrar de um ditado, que talvez você nem saiba, mas é bíblico. É um ditado bíblico,
e neotestamentário, está no Novo Testamento. Quem procura, acha. Quem procura, acha. Isso é bíblico, cara. Lucas, eu separei aqui para a gente ler. Olha que interessante. Lucas capítulo 11, versículo 9. Lucas capítulo 11, versículo 9 ao 13. Por isso eu te digo, peça e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Por que você não recebe? Porque não pede. Todo aquele que pede, recebe. Isso não sou eu que estou falando não, tá? Não estou pregando para te motivar não. Isso aqui é Lucas que está falando. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, no lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, linguagem interessante essa da Bíblia, ovo. Podia falar uma picanha, né? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Quem dá um escorpião para uma criança? Da onde que o Lucas tira essas coisas? Não sei. Eu leio a Bíblia, eu fico... Volta aqui para o negócio aqui. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu. O que isso quer dizer? No meu encontro com Deus, quando eu venho encontrar com Deus, quando você vem encontrar com Deus, o que você tem para dar para Deus? Nada. Nada. Você se achega para Deus com a mão vazia, você não tem nada para dar para Ele. Mas Ele vem com a mão cheia. Ele vem lotado de bênção, todo dia, toda vez que você quiser se encontrar com Ele, Ele está pronto para falar contigo. E toda vez, você pode reparar que no Antigo e no Novo Testamento, todo encontro com Deus tem uma pergunta: o que você quer? Quando o profeta encontra lá com a mulher, quem lembra da história do profeta? Quem é crente aqui lembra da história do profeta que chega lá na mulher, fala, me dá um pão aí que eu estou com fome. E aí fala, acabou tudo aqui, não tem mais nada. Aí o profeta fala para ela, vai buscar vasilha então nos seus vizinhos. Qual que é a história? Enquanto tinha vasilha, tinha óleo. Parou a vasilha, acabou o óleo. O que é isso? Expectativa. Enquanto você continuar esperando, Deus, me dá mais, me dá mais, me dá mais, Deus vai dando, até transbordar, até você sair pela rua levitando, aleluia, glória a Deus, e Deus vai dando, até sem cansar. Quando você fala assim, chega Deus, aí Ele para. Por quê? Porque Ele é uma fonte inesgotável de bênçãos. Ele é inesgotável, incalculável. Não tem como você pensar assim, cara, acabou, Deus não tem como você surpreender a Deus. Você fala assim, eu vou orar 8 horas de joelho. Deus fala assim, já estou aqui há 9 te esperando já. Não tem como surpreender Deus. Deus é incalculável, inesgotável. E aí eu queria fechar isso com sabendo que se você pedir, Ele dá. Se você bater, Ele abre. E se você buscar, você vai achar. Eu queria te propor um ensinamento. Toda vez que você vier encontrar com Deus, presta atenção nisso que eu vou te falar. Toda vez que você encontrar com Deus, serve para nós como igreja, para você como família, toda vez que você encontrar com Deus, lembre que a resposta de Deus está diretamente ligada à sua proposta. Lembra disso? De onde você tirou isso, Pedro? Saiu da minha cabeça. Glória a Deus, é uma das poucas coisas que eu consegui pensar que vale a pena você memorizar. Toda vez que você se encontrar com Deus, a resposta de Deus está diretamente ligada à sua proposta. O que isso quer dizer? Deus chega aqui e fala assim, hoje eu vou derramar o céu. Você trouxe um copinho de plástico? Você vai sair com um copinho de plástico. Agora, se você chegar aqui com um balde, quem conhece a história, certa vez na seca, no sertão, o pessoal reuniu lá e orou e pediu a Deus chuva. Porque estava muito tempo de seca, ia acabar a plantação, e aí eles oraram e pediram chuva. No dia seguinte, de manhã, todo mundo saiu para ver se estava chovendo, um sol danado, sai uma criança com guarda-chuva. Aí as pessoas viram para ela e falaram assim, o que é isso, menino? Está um sol ensolarado? O que é um sol ensolarado? Foi ótimo. Está um sol danado, um tempo ensolarado. O que você está segurando no guarda-chuva? Aí ela vira e falou assim, ué, vocês não oraram ontem para chover? Oramos. Vocês não creem não? Olha só, eu estou esperando a chuva. Quem aqui estava na igreja ano passado lembra que todo domingo de manhã a gente orava para não chover. E não choveu. Quem viveu essa experiência no cara. A pessoa que... eu falo assim, cara, você pode ir na igreja, está fantástico. Mas a pessoa que passou o ano de 2018 na capela e escorrega da fé, meu querido, não tem jeito mais. Porque todo domingo a gente orava e não chovia. Tinha domingo que chovia até 8 da manhã. Parava, a gente fazia o culto na praça e voltava a chover meio-dia. Fantástico o que Deus fez. Eu não tenho explicação para isso. Deus é incalculável. Toda a resposta de Deus, toda vez que você vier encontrar com Deus, a resposta dele está diretamente ligada à sua proposta, que é a pergunta que eu te fiz no começo. O que você veio buscar aqui hoje? O que você quer?
que você quer que eu te faça? Deus está te perguntando toda vez que você encontra com Ele. Mas, antes que você saia daqui, anote isso que eu falei, coloca no Facebook, me chama de herege, falando que você controla Deus. Antes de você pensar isso, eu vou te dar o oposto dessa moeda, o outro lado. Se a resposta de Deus está diretamente ligada à sua proposta, agora vamos inverter. A proposta de Deus é totalmente independente da sua resposta. Isso foi boa, hein? Tem uma galera coçando a cabeça assim, não entendi não, vou repetir. Se a resposta de Deus está diretamente ligada à sua proposta, a proposta de Deus é totalmente independente da sua resposta. O que isso quer dizer? Eu vou traduzir para você. Deus vai fazer o que Ele tem que fazer independente de você. Com ou sem você, Deus vai fazer. Se o fulano de tal que você conhece precisa se converter, está nos planos de Deus, você não falar com ele, outra pessoa vai falar. Se for para a gente estourar com volta redonda e espalhar o evangelho para tudo quanto é lugar, Deus vai fazer com a gente ou sem a gente. Ele te dá o privilégio de você falar assim, Deus, me inclui aí. Deixa eu participar. É um privilégio, mas não move nada naquilo que Deus vai fazer. Porque a proposta de Deus é totalmente independente da sua e da minha resposta. Então o que a gente leva disso? Toda vez que eu for me encontrar com Deus, eu venho para o encontro e eu trago o quê? Nada. E Deus vem como? Cheio. Eu chego vazio, tenho nada para dar, saio cheio do Espírito Santo, porque Ele vive abençoando e dando e lotando e por aí vai. Esse é um encontro com Deus. Nunca mais na sua vida você pode ir à igreja e falar assim, hoje eu não recebi nada. Por que você não recebeu nada? Porque você veio com a mão vazia. Você não recebeu nada porque você não tinha expectativa. Você não recebeu nada porque você não veio pronto para encontrar com Deus. Talvez você veio para encontrar com o pastor, talvez você veio para ouvir uma palavra, sinto te informar, mas tem palavra melhor em vários outros lugares. Essa não é a proposta. Porque a proposta de Deus, aquilo que Ele vai fazer, independe da nossa resposta. Isso significa que Deus sabe o que Ele está fazendo antes de você imaginar que Ele saiba ou não sabe o que Ele está fazendo. Significa que Deus vê o fim desde o princípio. Ele anda de trás para frente, igual o caranguejo. Quando você acha que você vai chegar em Deus, Deus já está voltando. Significa que os planos de Deus não podem ser frustrados. Quem aqui já viu esse versículo aqui? Os planos de Deus não podem ser frustrados. É impossível você falar assim, estraguei com o plano de Deus. Impossível. Você fala assim, aquela pessoa ia ser salva, eu dei um mau testemunho, estraguei com o plano de Deus. Te peguei agora, você não vai ser convertido porque eu te atrapalhei. Não tem como, não tem como. Nós somos muito pequenininhos, muito ridículo perto de Deus. Mas a sua resposta é que vai determinar o quanto você vai participar no trabalho que Deus está fazendo. Então, a partir de hoje, cara, por que eu queria compartilhar essa experiência contigo? Porque do mesmo jeito que as meninas compartilharam o testemunho, você precisa dar o seu testemunho. Não só aqui, mas lá fora, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua escola, você precisa dar o seu testemunho. Porque quando você der o seu testemunho, aí você vai começar a ver a equação resposta e proposta funcionando. Amém? Essa é a ideia. Nunca mais vá para a igreja com a mão vazia, espiritualmente falando. Nunca mais vá para a igreja com a mão vazia. E aí, eu queria te convidar para a gente terminar hoje, ao invés de eu orar por você, ao invés de a gente fazer todo aquele lance de você quer aceitar Jesus e tal, papá. Eu já falei para várias pessoas, não tem como você aceitar Jesus não, cara, porque Jesus é muito maior do que aquilo que você pode aceitar. Mas de repente, hoje é uma oportunidade que Ele está te chamando. Talvez você passou a sua vida inteira excluído, ou às vezes você nem é excluído, às vezes você está bem, às vezes está tudo funcionando, sua vida está uma beleza. Mas Jesus te notou no caminho, falou, hoje eu escolhi para falar com você. Hoje eu escolhi para me encontrar contigo. Hoje eu estou cheio de bênção na mão para dar. Você veio com a mão vazia, não tem problema não. Faz assim com a camisa, ó, que eu derramo aí. E aí Jesus preparou esse momento para você poder se encontrar com Ele. Como que a gente vai fazer isso? Eu gostaria de te convidar para a gente cantar uma última canção. No meio dessa canção a gente fala assim, canta minha alma. E aí é a hora de você se encontrar com Deus. Essa é a hora de... Deus vai falar contigo o que Ele precisa falar, porque a proposta dEle independe da minha resposta. Então Ele está falando. Ele vai falando... E você recebe, se você quiser, ou aquilo que você tiver capacidade para receber, amém? Vamos ficar de pé para a gente encerrar com essa música? Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender, quão grande é o seu amor.
Veja, Filho de Deus, o leão e o cordeiro da nossa, o verbo sem carne, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, esse sangue e a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. O fim não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Deixa comigo estar, nosso Deus, o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, me leva à verdade. Gastos por perdido coração, tempo que findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, fazei o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Que grande amor. Você vai embora hoje lembrando que o amor de Deus é grande, que o amor de Deus é incalculável e que Ele faz a nossa alma cantar. Que essa semana você lembre dessa palavra a semana inteira. Lá na sua casa, lá no seu Spotify, você coloque lá: canta minha alma, que amor tão grande. Que é só isso que você precisa lembrar, mais nada. Você vem com a mão vazia, Ele te entrega e transborda. Toda vez que você se encontrar com Deus, venha com a mão cheia de vaso vazio, para Ele continuar derramando as bênçãos dele. Amém?